Montevidéu, Uruguai. Janeiro de 2015. No escritório do Defensor Sporting Clube, um telefone tocou. Era o Internacional de Porto Alegre, um dos maiores clubes do Brasil, confirmando proposta de 4 milhões de euros, pagos em 4 parcelas, pelo meia uruguaio de 21 anos chamado Georgian de Arrascaeta. O negócio parecia fechado. Então o Cruzeiro ligou. Ofereceu o mesmo valor, em uma parcela só. O Defensor escolheu o dinheiro à vista. Quando soube que havia perdido o jogador, o presidente do Internacional, Vitório Pifero, deu uma entrevista que o futebol brasileiro nunca vai esquecer. Arrascaeta seria reserva se viesse, e seria caro para um reserva. 10 anos depois, esse mesmo reserva caro renovou o contrato com o Flamengo até 2028, foi eleito o melhor jogador da América do Sul pelo jornal El País, superando Lionel Messi, e acumula 17 títulos, 98 gols e 109 assistências com a camisa rubro-negra. A pergunta que fica é: o que é mais raro no futebol? Um jogador como Arrascaeta, ou um dirigente que erra e documenta o próprio erro em entrevista ao vivo? Florida, Uruguai, uma cidade pequena no interior do país, a 97 quilômetros de Montevidéu, conhecida por 2 produtos de exportação: couro curtido e jogadores de futebol. Georgian de Arrascaeta nasceu ali em 1º de setembro de 1994, mesmo ano em que o Brasil levantava a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O pai, Mário, trabalhava no comércio local. A mãe, Mabel, cuidava da casa e dos 3 filhos. Uma família comum de uma cidade interiorana do Uruguai. O Uruguai tem uma relação particular com o futebol que nenhum outro país pequeno tem. É o único país com menos de 4 milhões de habitantes que já foi bicampeão do mundo. Nas escolinhas de Florida e de Montevidéu, a obsessão pelo jogo começa antes dos primeiros dentes de leite. Para um garoto como Georgian, jogar bola não era opção, era destino. Aos 12 anos, Arrascaeta saiu de Florida e foi para Montevidéu se apresentar ao Defensor Sporting, clube da capital uruguaia fundado em 1913, famoso por revelar jogadores que depois brilham no exterior. Internamente, o clube chamava o menino de o cara que joga como se tivesse tempo sobrando, uma descrição que os olheiros europeus traduziriam depois como leitura de jogo excepcional para a idade. Na cidade grande, longe dos pais, Arrascaeta desenvolveu o traço que definiria sua carreira. Ele não corria para ter a bola. Ele esperava, e quando ela chegava, já sabia para onde ia antes de recebê-la. Sempre gostei de jogar em espaços reduzidos, onde a bola precisa ser mais rápida do que o jogador, disse Arrascaeta em entrevista ao canal do Flamengo em 2024. No Uruguai você aprende isso desde criança. O espaço é menor, a disputa é mais intensa, então sua cabeça precisa trabalhar mais rápido que as suas pernas. Aos 18 anos, estreou no profissional do Defensor. 2 anos depois, o Brasil inteiro brigava pelo mesmo garoto. Entre 2013 e 2014, Arrascaeta fez o que poucos jovens conseguem no futebol uruguaio. Chamou atenção em 2 níveis ao mesmo tempo, dentro do país e fora. No Defensor, acumulou 32 partidas, 8 gols e 11 assistências em sua primeira temporada como titular. Para um meia de 19 anos no futebol uruguaio, esses números eram excepcionais. Mas mais do que os números, era o modo. Arrascaeta jogava em ritmo próprio, sempre um passe à frente do que o adversário esperava. Em 2014, o Defensor chegou às quartas de final da Copa Libertadores, a principal competição de clubes da América do Sul. Arrascaeta foi o motor daquela campanha. Quando a imprensa especializada começou a listar os nomes mais interessantes do torneio naquele ano, o meia uruguaio entrou nas primeiras páginas dos relatórios de olheiros de clubes brasileiros e europeus. O Internacional chegou primeiro. O clube gaúcho havia acompanhado Arrascaeta por meses, enviado relatórios, validado tecnicamente. Com o aporte do investidor Delcir Sonda, estava pronto para pagar 4 milhões de euros em 4 parcelas, cerca de 10,4 milhões de reais na cotação da época. As negociações avançaram. A imprensa gaúcha já o dava como certo no Beira-Rio. E então o Cruzeiro ligou. Ofereceu os mesmos 4 milhões de euros, mas à vista, num único pagamento. Para o Defensor, não havia escolha. Dinheiro no bolso hoje vale mais do que promessa de 4 parcelas.
O Cruzeiro levou Arrascaeta por um único motivo: teve o dinheiro disponível no momento certo. Vitório Pifero, presidente do Internacional, foi às câmeras explicar a perda. E então saiu a frase que hoje é repetida em todos os lugares onde se discute erros históricos de avaliação no futebol brasileiro: não entraremos em leilão. Estava muito bem encaminhado, mas permanentemente as condições mudaram. O ingresso do Cruzeiro na negociação foi normal. Por uma série de motivos, o Inter sai do negócio. Arrascaeta seria reserva se viesse, e seria caro para um reserva. Dias depois de dizer isso, Pifero anunciou a principal contratação do Inter para 2015. O nome era Anderson, ex-Manchester United. Anderson tinha 26 anos quando chegou ao Beira-Rio em fevereiro de 2015. Tinha razões para ser esperado com empolgação. Campeão da Premier League 4 vezes com o Manchester United, campeão da Champions League em 2008, campeão do Mundial de Clubes. Um volante que havia sido considerado um dos mais promissores da sua geração, sob o comando de Alex Ferguson. O problema é que aquele Anderson de 26 anos não era mais o Anderson que Ferguson havia revelado. Na temporada 2013-2014, enquanto Ferguson já havia saído do United, Anderson foi emprestado à Fiorentina. Fez apenas 7 partidas. Voltou para Manchester sem ter convencido ninguém. E em fevereiro de 2015, o Inter o apresentou como a grande contratação do mercado gaúcho. Em 2015, Anderson fez um gol e deu 5 assistências em 45 jogos pelo Internacional. Numa temporada inteira. Um gol em 45 jogos é uma média que nenhum meio-campista de alto nível deveria ter. Em 2016, foi pior. Em outubro daquele ano, durante um treino fechado no Beira-Rio, Anderson acertou um soco no lateral direito William, abrindo um corte no rosto do companheiro. As imagens vazaram. A torcida do Beira-Rio, que já estava insatisfeita com as atuações abaixo do esperado, transformou Anderson no símbolo de tudo que havia dado errado. O clube o multou em 15% do salário. E no fim de novembro de 2016, o Internacional foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história, com Anderson no elenco, com poucas contribuições relevantes, somando 88 partidas e 6 gols em 3 temporadas. Enquanto isso, a 1.400 quilômetros de Porto Alegre, em Belo Horizonte, Arrascaeta era o artilheiro do Cruzeiro em 2016 com 14 gols em todas as competições. A pergunta que deveria ter pairado nos corredores do Beira-Rio era simples e cruel: e se o reserva caro tivesse ido para Porto Alegre em vez do Anderson? No Cruzeiro, Arrascaeta passou 3 anos e meio construindo o currículo que tornaria o Flamengo irresistível. Foi campeão da Copa do Brasil em 2017 e em 2018. Artilheiro do Cruzeiro em múltiplas temporadas. E então, em janeiro de 2019, o Flamengo apresentou proposta. O detalhe que nenhum canal explorou completamente. Quando o Cruzeiro estava negociando a venda de Arrascaeta para o Flamengo em 2019, o vice-presidente de futebol do clube mineiro, Itair Machado, deu uma entrevista criticando o empresário do jogador, Daniel Fonseca. A resposta de Fonseca veio em comunicado oficial: nossa conduta não está guiada por falso ego. Queremos fazer o que é melhor para o atleta. Enquanto o Cruzeiro tentava segurar o jogador exigindo que a multa rescisória de 120 milhões de reais fosse paga integralmente, o Flamengo negociou 15 milhões de euros, aproximadamente 63,7 milhões de reais na cotação de 2019, e trouxe o meia para o Rio de Janeiro. O mesmo garoto que Vitório Pifero havia descrito como reserva caro havia sido comprado por 15 milhões de euros, quase 4 vezes o valor que o Inter havia oferecido 4 anos antes. Mas o detalhe diamante verdadeiro não está no valor. Está em quem não percebeu o que estava perdendo. Em 2015, o Internacional precisava de um pagamento à vista para garantir a Arrascaeta. Não tinha. Perdeu o jogador para o Cruzeiro. Anos depois, o Cruzeiro tentou segurar o atleta com uma cláusula de 120 milhões de reais, e não conseguiu, porque o Flamengo tinha a capacidade financeira que o Inter não teve em 2015. A história de Arrascaeta é, em síntese, a história dos clubes que não puderam pagar quando deviam, e o da torcida rubro-negra que pagou no momento certo. 12 de janeiro de 2019. Arrascaeta assina com o Flamengo.
12 de fevereiro de 2019. Marca o primeiro gol pelo clube. Maio de 2019. Entra na final da Supercopa do Brasil. 11 de novembro de 2019. O Flamengo é campeão brasileiro. Arrascaeta, 14 gols e 10 assistências em 46 jogos na temporada. 23 de novembro de 2019. Final da Copa Libertadores em Lima, Peru. Brasil 2x1 River Plate. Arrascaeta não marcou na final, mas foi o arquiteto de cada jogada que criou espaço para os 2 gols. Em outubro de 2025, durante uma partida pelo Campeonato Brasileiro, Arrascaeta saiu do campo carregado. Lesão muscular. Semanas de recuperação. Aos 31 anos, com o Flamengo em disputa pelo tricampeonato da Libertadores, a final seria em novembro. O meia que havia se tornado insubstituível no sistema do clube estava fora do campo. A torcida rubro-negra parou. Em 2025, Arrascaeta havia marcado 25 gols, a sua maior marca em uma única temporada pelo Flamengo. Havia sido peça central em cada conquista. E agora, no momento mais importante do ano, estava se recuperando enquanto os companheiros treinavam. O clube não divulgou o prazo de retorno. A imprensa especulou. As redes sociais foram ao delírio. E então Arrascaeta publicou, da sala de fisioterapia, uma foto simples. Sem texto longo. Apenas uma mensagem direta à nação. Estarei lá. Voltou para a final. O Flamengo conquistou a 3ª Libertadores da história do clube em novembro de 2025. Arrascaeta jogou. E em dezembro daquele mesmo ano, numa eleição promovida pelo jornal El País, o meia uruguaio superou Lionel Messi e foi eleito o Rei da América, o melhor jogador do continente em 2025. O garoto, que seria reserva caro, havia sido eleito melhor que Messi pelos jornalistas especializados da América do Sul. Vitório Pifero não deu entrevista comentando o resultado. A linha do tempo completa, para quem precisar sentir o peso de cada data. Setembro de 1994, Georgian de Arrascaeta nasce em Florida, Uruguai. 2006. Chega às categorias de base do Defensor Sporting aos 12 anos. 2012. Estreia no profissional do Defensor. 2014. Quartas de final da Libertadores com o Defensor. Olheiros do mundo inteiro anotam o nome. Janeiro de 2015. Internacional oferece 4 milhões de euros em 4 parcelas. Cruzeiro oferece o mesmo à vista. Defensor escolhe o Cruzeiro. Vitório Pifero diz: Arrascaeta seria reserva se viesse. E seria caro para um reserva. 3 de fevereiro de 2015. O Internacional anuncia Anderson, ex-Manchester United, como a principal contratação do mercado gaúcho. Outubro de 2016. Anderson acerta soco no companheiro William num treino e é multado em 15% do salário. Novembro de 2016. Internacional é rebaixado para a Série B pela primeira vez na história. 2017-2018. Arrascaeta é campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. 2 vezes. Janeiro de 2019. Flamengo contrata Arrascaeta por 15 milhões de euros, 3,75 vezes o valor que o Internacional havia oferecido 4 anos antes. Novembro de 2019. Libertadores. Campeonato Brasileiro. 2 títulos em 2 semanas. Novembro 2025. 3ª Libertadores pelo Flamengo. Dezembro de 2025. Eleito Rei da América pelo jornal El País, superando Messi. Novembro de 2025. 98 gols, 109 assistências, 17 títulos. Contrato até 2028. É uma das notícias mais felizes da minha carreira. Sempre quis ficar no Flamengo e continuar escrevendo essa história. Arrascaeta, ao renovar o contrato, o dirigente do Flamengo, José Botto, completou: ídolos estão cada vez mais raros no futebol mundial. A renovação do Arrascaeta representa muito. É um casamento perfeito. Um casamento perfeito que o Internacional poderia ter construído em 2015, se tivesse o dinheiro disponível, ou se seu presidente não tivesse dito ao vivo que o jogador seria reserva. Essa é uma das histórias de futebol que o Brasil vai contar por décadas. Não pela grandeza de Arrascaeta, que está documentada em 17 troféus e 98 gols,
mas pela frase que um dirigente disse num momento de frustração e que o futebol transformou no maior contraste de avaliação que esse esporte já produziu em solo brasileiro. A pergunta que fica para você é essa: o erro do Inter em 2015 foi financeiro, não ter o dinheiro à vista, ou foi de avaliação, ao chamar a Arrascaeta de reserva? Tinha como saber que seria o que se tornou? Deixa nos comentários. Aqui a gente conta histórias que o futebol tradicional insiste em esquecer. Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.